Estamos aqui no Postcast, o primeiro podcast dos Correios de Angola. Correios de Angola que tem qualquer coisa como 226 anos, fundados em 1798. Para este primeiro episódio, o nosso convidado é o engenheiro Otaniel Fernandes, é o administrador para a área de Tecnologias de Informação e Comunicação. Engenheiro, tudo por si. O reafirmar e o compromisso da marca Correios de Angola com todos os nossos utentes no envio, recepção e exportação de encomendas para toda a parte do mundo. Correios de Angola, consegue atender a demanda do público por vias tradicionais ou conta com esses desafios que se impõem hoje, a modernização dos serviços, a tecnologia? Em 3-4 palavras, que correios temos hoje? Procuramos ter um correio mais eficaz, um correio moderno e, acima de tudo, digital. Em termos de mobilidade, como é que está os Correios de Angola? Mobilidade, quando eu falo de transportação, este intercâmbio que tem que haver entre as ligações aéreas, terrestres, marítimas, hoje também já através do comboio. Como é que é feita esta comunicação e esta ligação internamente e para o exterior? Bom, nós hoje, na verdade, utilizamos todos os recursos disponíveis para que em tempo oportuno ou dentro dos deadlines exigidos, nós conseguimos colocar exatamente as encomendas ou os itens dos nossos utentes atempadamente nos locais desejados. Em termos de modernização, como é que está a prestação do serviço dos Correios de Angola ao público? O que é que está a ser feito para que se possa realmente sentir esse intercâmbio, essa forma de comunicar dos Correios de Angola e de prestar este serviço? Bom, nós hoje acabamos por abraçar as recomendações não só da UPU e do próprio mundo em geral, a implementar soluções dinâmicas e tecnológicas. Hoje, para ter noção, a nossa forma mais fiável de comunicação com os nossos utentes é a partir de todos os canais disponíveis de comunicação. Isso desde as redes sociais, telefonia, exatamente todos os recursos disponíveis, até mesmo de um centro de apoio aos mesmos. Este serviço disponível em Angola, numa prestação de serviços com o exterior, qual é a capacidade hoje dos Correios de Angola em termos de servir ou de bem servir, quer na correspondência internamente, se estivermos no país, e se tivermos que olhar para a correspondência no tempo mais rápido, mesmo para o exterior? Bom, isso é atendido das formas ou adaptando aquilo que são os meios transversais a isso. Para aquelas encomendas expressas, é o serviço mais rápido que nós temos a possibilidade de recorrer à via aérea. Essa que nos garante, em menos tempo possível, naquilo que é o contacto com o exterior do país ou com outras dimensões, é o serviço mais viável para atendermos em tempo oportuno. A nível do mercado local, nós acabamos por utilizar todos os recursos disponíveis, desde a via terrestre, marítima e agora enfatizou também a partir dos nossos caminhos de ferro. Os homens, ou o homem neste caso, é com certeza as várias direções existentes nos Correios de Angola. Quais são os problemas com que mais se debatem? O que é que deve ser melhorado para uma prestação de um serviço mais eficaz, com maior qualidade? Bom, nós hoje assumimos um compromisso que é a melhoria dos timings. Nós durante algum período tivemos a tratar daquilo que são as reformas e a dinâmica e a própria abrangência no tratamento das encomendas e sentimos a necessidade de enverdar para as novas práticas e tendências de modos a tornar o processo mais célere. Isso vem diminuir aquilo que é a exposição do público em geral ou a preocupação manifestada nos últimos tempos. Então a marca é exatamente a implementação de novos sistemas, implementação de tecnologia como base, de modo a dinamizar aquilo que é a nossa atividade. A implementação destes serviços, mais concretamente na modernização dos Correios de Angola, onde é que estão mais focados? Percebe-se que de uns anos a esta parte os Correios de Angola também está com imagem nova e
tem um serviço que tem que acompanhar as tecnologias e esta velocidade em que nós nos encontramos hoje? Bom, nós primeiramente partimos para a implementação de um sistema de gestão integrado que venha aqui facilitar e muito naquilo que é o cumprimento dos processos e procedimentos a nível da instituição. E como consequência, nós vamos desenhando outras soluções que facilitam a integração dos utentes para com a própria instituição. Isso na abordagem, isso na maneira e exposição de atender aquilo que são as necessidades colocadas, e desse modo nós vamos apresentando alguns resultados que aparecem nas demonstrações daquilo que é a nossa prestação. Essa inovação que nos fala estão a ser exploradas na participação ou na prestação desse serviço com o cliente, a sua administração em particular, que tem a ver com as tecnologias de informação e comunicação. Como é que se pode classificar hoje os Correios de Angola? Bom, confesso que nós internamente acabamos por estar a sentir o efeito antes do público em geral, porque nós estivemos a trabalhar no processo interno e a redesenhar aquilo que são as soluções que iriam facilitar o modo de interação com os utentes. Nós temos previsto exatamente agora para o início do ano a apresentação de 2 produtos que venham e muito facilitar naquilo que é a interação e o próprio tratamento em si das questões tanto de correios como as encomendas e tudo que acaba por ser atribuído a nós para o devido tratamento. Esta interação com o público e as estratégias dos Correios de Angola para tornar um serviço mais competitivo no mercado atual, o que é que está a ser, ou o que é que já está em funcionalidade, o que é que já funciona, o que é que já é possível nós oferecermos ao público, aqueles que utilizam os Correios de Angola, em Angola, para uma melhor qualidade e uma melhor prestação? Inicialmente, eu penso que é notório a maneira em que nós interagimos com o público em geral. O que nós fizemos foi aumentar o número de canais, mais propriamente pela via das redes sociais. Nós hoje temos as páginas exatamente de algum modo interativas, onde nós identificamos exatamente os utentes e convidamos-los a um ambiente a posterior mais restrito e de forma confortável abordarem um outro âmbito numa chamada telefónica ou mesmo contacto por WhatsApp. A comunicação dos Correios de Angola é feita via aérea, na sua grande maioria, de forma terrestre. Anda por Angola, a mensagem chega, a correspondência chega. Como é que está a ser feito esse trabalho nesta transformação que os Correios estão a sofrer? É uma transformação, acima de tudo, deixe-me dizer que é bastante desafiadora, porque nós estamos a tratar de um processo de modernização e de reestruturação de frota. Hoje, com alguma dificuldade, sim, chega, mas nós, dentro daquilo que é o processo de modernização, expansão e garantia contínua dos serviços, temos estado a implementar algumas soluções, no caso, que permitem exatamente a cobertura do país por completo. Essa comunicação com o cliente a nível nacional é porta a porta? Os Correios ainda funcionam indo buscar este método mais tradicional de fazer chegar a correspondência? Sim, e principalmente para aquilo que são o tratamento, e disse bem, tradicional das correspondências ou cartas. Sim, esse serviço é feito normalmente porta a porta. Nós, tirando algumas questões pontuais e porque alterou algum trâmite naquilo que é o tratamento do registro ou do próprio tratamento do correio em si, com algumas obrigações com alguns parceiros de Estado, nós estamos a envidar esforços para retomar de facto aquilo que é o compromisso com o público em geral, em os utentes receberem os seus pertences de facto à sua porta. Nesta que é a sua administração, nas tecnologias de informação e comunicação, se tiver que deixar uma mensagem para quem nos está a acompanhar a esta hora, o que é que o engenheiro deixaria como mensagem, como apelo a quem nos ouve, a quem nos acompanha a esta hora?
Bom, Angola está nesse exato momento a celebrar os 50 anos de independência. E os Correios de Angola, não podendo estar diferente a isso, reiteram ao público em geral aquilo que é a interação contínua, que nós estamos dispostos a abraçar todos os desafios colocados, dando seguimento e atendendo à sua real necessidade. Isso passa, obviamente, por um serviço de entregas, um serviço postal mais ágil, mais competitivo no mercado atual, que é tão importante. Exato. Nós hoje estamos a lutar para termos, de facto, um serviço de excelência. E isso só é possível com a contribuição, inclusive, dos nossos utentes, dando aqui a oportunidade dos Correios de Angola de melhorarem um dia após o outro naquilo que é a sua prestação de serviço contínuo. E as estações dos Correios de Angola? Como é que os Correios de Angola estão servidos em termos de estações, número de funcionários, agentes? Bom, deixe-me frisar que os Correios de Angola, nesse momento, depois da Igreja Católica, é a instituição com maior capilaridade em todo o país. Nós estamos representados agora nas 21 províncias, em que temos exatamente estações desde os municípios sedes aos municípios do interior. Nisso, aquilo que é o compromisso da retoma dos serviços e uma prestação de serviço equilibrada e estável, nós estamos a passar por um processo de reativação, principalmente daquelas estações do casco urbano e dos municípios sede, o que nos garante aqui um serviço equilibrado e com alguma celeridade e suporte naquilo que é o atender diário das necessidades dos utentes. Essas entregas de mercadoria, neste serviço que é prestado mais ágil, que tipo de produtos faz este intercâmbio entre o cliente e os serviços prestados pelos Correios de Angola? Que tipo de mercadorias são mais frequentes? Hoje nós devemos assumir que existe um crescimento abismal daquilo que é o comércio eletrónico. Todas as compras ou todos os itens comercializados por essa via, desde os itens mais pequeninos aos itens com maior porte, os Correios de Angola têm estado a facilitar na interação com as grandes plataformas, naquilo que é o utente efetua a sua compra online e nós procuramos, dentro dos timings, entregar de facto estes produtos à sua porta ou à morada desejada. Estes produtos são adquiridos em Angola, vêm de todos os países do mundo, chegam a Angola. Este intercâmbio, onde é que os Correios de Angola intermediam essa mensagem que tem que ir e vir, que tem que ser recepcionada e que tem que ser entregue ao cliente? Bom, na verdade o que acontece hoje é que a Angola faz parte de um convênio da UPU em que ratificam 192 países, onde todo o convênio feito com as plataformas de e-commerce dentro desses países, nós temos uma ligação transversal, o que permite o contacto ou o intercâmbio com o mundo todo aqui em momento oportuno. Isto tem estado a dar os seus resultados, tem a ver já com essa reestruturação que os Correios de Angola está a fazer. Quando nos fala do PU, o que é que nos quer dizer? Na verdade é a Organização Universal Postal, ou União Postal Universal, que é exatamente o organismo que faz a gestão de todos os Correios ratificados nos 192 países que fazem parte desse acordo. Com o mundo tecnológico e todas as inovações com que nós nos deparamos hoje, em termos de rapidez na forma como se chega aos objetivos, os Correios têm mercado para crescer em Angola? Bom, sim, porque o que o Correio vem fazer é exatamente facilitar a atividade e ajudar no desenvolvimento socioeconômico do país. O que acaba acontecendo nos dias de hoje é que quanto maior a comunidade do negócio eletrónico, quanto maior a comunidade dos itens comprados online,
nós temos aqui uma oportunidade de garantir uma atividade contínua e procurar atingir a excelência para dar suporte a esse tipo de atividade. O que é necessário fazer para que o público, ou eventualmente o público que queira aferir aos serviços, que precisa desta conexão em termos de correspondência, como e aonde devem se dirigir? Como é que deve ser feita essa comunicação para que chegue mais rápido ao consumidor? Bom, na verdade, isso passa pelo processo de escolha da tramitação do próprio item em si. O que acontece é que as plataformas e o próprio comércio a nível de pessoas ou aquisição de bens acaba por definir o período de entrega ou de tramitação aquilo que é a nossa necessidade hoje. O serviço expresso, por exemplo, visa atender em um período entre 3 a 7 dias úteis, e o correio de tratamento comum ou normal pode levar até um período entre 10 a 15 dias. É mais ou menos o período aqui em que nós temos para o tratamento exatamente dessa questão. Quem é o principal cliente dos Correios de Angola? Pessoa física, individualmente, instituições do Estado, empresas privadas? Quem é o principal cliente dos Correios de Angola? Nós temos a sorte de poder trabalhar com todos estes parceiros que citou. Embora haja registro em pesquisas feitas, que existe uma maior afluência aos nossos serviços a um público. Este público é o mesmo público consumidor do comércio eletrónico e que tem a idade em média entre 18 a 60 e poucos anos. Mas, de um modo geral, nós temos a oportunidade hoje de trabalhar com toda essa estrutura, ou com todos esses utentes, de modo a garantir aquilo que é a nossa atividade. O nosso convidado para este primeiro podcast dos Correios de Angola, o engenheiro Otaniel Fernandes, administrador para a área de Tecnologias de Informação e Comunicação. Este raio de ação, fala-me várias vezes em correio eletrónico. Os Correios de Angola, como é que surge e como é que está nesse intercâmbio entre o cliente, ou o emissor, e o receptor destas mensagens e destas encomendas que têm que chegar ao seu destino? Bom, o que nós estamos a fazer nos dias de hoje é criar plataformas e criar mecanismos para facilitar aquilo que é o processo interativo e de tratamento do próprio correio em si. Os Correios de Angola visam, e reafirmando aqui, para esse primeiro trimestre, têm uma solução que acaba por ser uma app mobile, que dá aqui, de algum modo, ou vem reduzir aquilo que seriam os passos burocráticos para o tratamento da questão, junto aos Correios de Angola, facilitando inclusive hoje as recolhas, ou prevista a recolha dentro daquilo que é o seu domicílio. Então facilita muito naquilo que é a realidade de hoje, em que o utente em um cômputo geral tem que se deslocar a uma estação nossa para tratar ou deixar ficar o seu item para seguir para outra parte do mundo, quando o propósito hoje é simplificar esse espaço e dar maior comodidade ao utente. A intenção é exatamente, com a entrada da app mobile, facilitar aquilo que é o trâmite e o tratamento da expedição do próprio correio em si. Este correio que é expedito e esta mobilidade entre o receptor, o emissor e o receptor, esses aplicativos e essas plataformas que vão surgindo em termos de tecnologia, se estivermos a falar de grandes volumes, como é que este processo pode ser equacionado e pode ser resolvido para servir o utente, não é? O cliente neste caso? Bom, o serviço visa a atender as encomendas com um determinado porte. Para ter noção, aquilo que é o trâmite das encomendas em um cômputo geral, elas variam de 0,5 e temos como limite os 20 quilos. O correio faz o trâmite de encomendas exatamente dentro deste padrão, de encomendas com o máximo de 20 quilos.
Depois dos 20 quilos, nós demos um outro tratamento que passa a ser tratado como carga ou recai para o serviço de logística. Estes serviços têm merecido a sua transportação dentro dos tempos a cumprir, neste caso, do cliente, respeitando os tempos que o cliente... Bom, a bem da verdade é, no processo de reforma nós temos que assumir, nós não estamos ainda como gostaríamos e temos a certeza que o utente não está 100% satisfeito. Mas o que nós procuramos é, um dia após o outro, criar exatamente condições para dinamizar e atender de acordo àquilo que são os padrões e a expectativa dos clientes. Que mensagem os Correios de Angola, a nova direção dos Correios de Angola, quer passar para transmitir à população, aos utilizadores, aos angolanos, o futuro da empresa? Como é que está a ser desenhado no meio desta reestruturação que acaba por ser, se calhar, o grande objetivo, né? A forma como apresentar um melhor serviço aos utilizadores? Bom, nós hoje estamos exatamente com uma perspectiva bastante futurística. Nós temos a ambição de levar aquilo que é a qualidade na prestação de serviço. Para ter noção, nós ainda estamos um bocadinho distante daquilo que são as práticas recomendadas no mundo todo, mas hoje nós já pensamos naquilo que é um mecanismo evoluído, com mais eletrônica, com mais robótica, com algum suporte à atividade até a inteligência artificial, e é um bocadinho por isso tudo. Vão ser necessárias mais estações de entrega dos Correios de Angola, ou com estes mecanismos e estes sistemas mais inovadores não é tão importante o número de estações dos Correios de Angola face à entrega até à porta do cliente? Bom, face ao redesenho de hoje, nós acabamos por concluir que se calhar acabamos por ter estações a mais. O que nós prevemos é exatamente criar aqui uma dinâmica e uma política à semelhança dos demais países do mundo, de consórcios que nos ajudem a cumprir os timings. O importante nessa atividade não só é o número de estações, mas sim a capacidade de responder atempadamente ou em momento oportuno naquilo que é de facto os timings a serem cumpridos. E os desafios atuais, já para terminarmos esta nossa primeira momento de conversa com os nossos internautas, aqueles que nos acompanham, os desafios atuais que influenciam a visão estratégica para os próximos 5 anos, deste que é também um desafio para a própria administração dos Correios de Angola? Bom, os desafios são, de algum modo, bem exigentes, porque cobram de nós uma maior dinâmica no sentido de abraçar aquilo que são as recomendações, e nós esperamos exatamente, ou estamos motivados exatamente a cumprir com aquilo que são os objetivos futuros e projeções, abraçando toda a componente disponível exatamente para chegarmos à excelência. Esse é o propósito. Na verdade, o que se pensa hoje é criar aqui uma dinâmica que dê suporte e garanta a satisfação do cliente final. Isto vai ser possível nos próximos 5 anos se olharmos para um horizonte e percebermos que as novas tecnologias de informação e comunicação são praticamente dominadoras neste mercado de chegar primeiro? Nós assumimos que sim, nós estamos comprometidos e acima de tudo, vestimos a pele da responsabilidade de fazer de facto acontecer e a tornar essas soluções possíveis e à mão dos utentes. Engenheiro, antes de agradecer a sua presença, alguma mensagem explícita para quem nos acompanha a esta hora? É como diz o nosso slogan, é tudo por si. Dizer ou reiterar aqui o compromisso dos Correios de Angola naquilo que é a melhoria dos serviços e atender à necessidade de nossos utentes de um modo geral, e a convidar a todos a utilizarem os nossos serviços.
Foi então este o primeiro episódio do podcast, do primeiro podcast dos Correios de Angola. Aos internautas nós pedimos que comuniquem connosco, que façam os likes devidos, que mandem mensagens, que nos mostrem também a vossa vontade e o vosso interesse em participar, em querer perceber mais sobre o que são realmente os Correios de Angola. Agradecer e prometer que no próximo que voltarmos vamos trazer outros temas, outras questões que vão ser descortinadas e que vamos fazer questão de levar até si, ao nosso público, principalmente o público internauta que faz connosco que participa e que nos ajuda também a elevarmos este nome e esta marca que é tão nacional e que são, na verdade, 226 anos.